Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula, mais uma vez estamos aqui para poder dar continuidade aí ao nosso assunto, né? Falando aí de gestão integrada e comunitária. Hoje vamos falar um pouco mais sobre gestão, satisfação, coisas e ferramentas que podem nos auxiliar nessa questão de uma gestão integrada. E futuramente iremos adentrar mais algo mais específico sobre polícia comunitária. Pois bem, vamos iniciar aqui o nosso módulo 2. Então nessa parte 1 nós vamos falar sobre gestão integrada de segurança pública, né? E vamos refletir sobre esses questionamentos a seguir. O primeiro deles: a prestação dos serviços realizados pela instituição que funcionaram no passado estão sendo eficazes atualmente? Então, na sua opinião, né? Você acha que os serviços que funcionaram no passado ainda servem hoje como ferramentas eficazes para combater o crime e manter a ordem? Nós sabemos que nossa instituição, né, é centenária, então já beira os 200 anos de instituição, e não houve muito avanço, né, no sentido de policiamento esses últimos séculos. Na década de 50 do século passado, tivemos a maior aproximação da polícia com o cidadão, no sentido da polícia atender ocorrências aonde o cidadão estava, né, com o surgimento do rádio patrulhamento, atendimento através de viaturas, né, a inclusão do rádio nesse atendimento. Isso é uma coisa que a gente vai ver mais na frente. Mas de lá para cá não houve muito avanço. Aí a pergunta que ficou aí, né, exatamente essa: e qual seria a sua opinião? Pelo que a gente viu, os problemas são outros, né? O problema da violência, da criminalidade são outros. E assim como uma empresa privada, a instituição de serviço público, ela precisa também estar em constante melhoramento, constante avanço, né? Principalmente nas questões hoje. Nós podemos dizer um exemplo aqui da questão de informatização, né, das tecnologias que hoje existem, e a polícia deve estar sempre em constante movimento, acompanhando esse movimento social de acordo com o que se apresenta, certo? A segunda pergunta são perguntas retóricas que você vai respondendo para si mesmo. A gente vai só fazer um breve comentário. Outra: a meta pretendida, que aumenta a sensação de segurança e bem-estar, tem sido alcançada? A gente tem visto aí, né, várias informações. Poucas vezes a polícia tem sido elogiada. A Polícia da Paraíba tem uma exceção, né? Nós somos uma das polícias mais bem avaliadas. Há alguns anos ficamos em primeiro lugar, e elogiada pela população, inclusive pela mídia também. Alguns setores da mídia sempre elogiam a nossa instituição. Isso é um caso particular, né, da nossa polícia. Mas no geral, quando um cliente ele chama a polícia, né, quando ele precisa da polícia, qual será a sensação que ele tem? Ele se sente seguro ou não? Né? Isso é uma reflexão que a gente deve fazer, nós como gestores públicos, saber se nós estamos sempre com essa visão, né, de que temos um cliente e esse cliente precisa dar satisfação do serviço. Né? Então a gente vai avançar mais um pouco aqui, tem outras perguntinhas. Essas perguntas são mais para a gente refletir sobre o nosso estado atual, né, de polícia, como é que a gente está, o que é que a gente vem elaborando para melhorar esse serviço. E outra: como a PM pode evitar
que nas comunidades o crime e a desordem alcancem padrões intoleráveis. Isso é um grande desafio para a gente, como gestores de segurança pública, de estar evitando, né, o crime, principalmente nessas áreas de comunidade que a gente sabe que são as áreas que mais as pessoas estão num estado de vulnerabilidade. Então, é uma pergunta assim, chave em todos os níveis da instituição, em todas as instituições do Brasil, de o que fazer, né, para minimizar o crime e a desordem e deixar em padrões aceitáveis, né, ou toleráveis. Então a gente procura ferramentas, a todo tempo as polícias estão procurando ferramentas que possam auxiliar o policiamento e que possam trazer esse sentimento de sensação de segurança para as pessoas, bem como efetivamente a ordem, né, entre a comunidade, entre a população. E eu vejo que algumas ferramentas, a gente vai estudar mais à frente, se apresentaram como boas ferramentas e foram aceitas como filosofia de trabalho institucional, mas cada uma delas tem seu momento. E a gente precisa pensar o que é que a gente pode utilizar agora que seja aceitável. Eu não estou querendo vender meu peixe aqui como polícia comunitária, mas a polícia comunitária se apresenta como uma ferramenta bastante aceitável e bastante condizente com os nossos padrões e com a nossa sociedade atual. Mas pode ser que surjam outras formas. A gente tem visto aí no Brasil que há muitas formas de fazer policiamento comunitário e cada um tem, todo estado tem sua peculiaridade. Nós temos aqui as nossas UPS, né? Temos algumas atividades também que ao longo do tempo foram se apresentando como experiência de polícia comunitária. E a gente tem que fazer isso aí, a gente tem que buscar ferramentas constantes, né, para que o crime e a desordem alcancem esses padrões intoleráveis, né, mas que sejam padrões toleráveis, que haja diminuição, que haja um bem-estar, que as pessoas possam ir e vir sem ser maculados. E esse é o nosso objetivo como gestor de segurança pública. A gente tem que deixar essa questão do individualismo e pensar no coletivo. Eu acredito que a instituição policial militar, ela está nesse passo aí de deixar, de olhar para o público interno e olhar mais para o público externo, né? Sendo realmente um serviço público, assim como se quer. Então, outra pergunta é: nossos clientes, sociedade e os próprios cidadãos estão mais exigentes? Sim ou não? Eu, no meu ponto de vista, acredito que sim, até por conta das informações. As pessoas hoje têm acesso à informação, sabem seus direitos, seus deveres. Às vezes elas não respeitam nem os direitos delas nem dos outros, bem como os deveres elas não querem cumprir, mas tem informação hoje tão fácil que elas sabem qual é a obrigação do policial militar. Muitas vezes a gente escuta dizer assim: sabe com quem está falando, né? Eu sou fulano, tenho um curso tal. Então, as pessoas elas utilizam dessa ferramenta, né, do conhecimento, para cobrar mais também e exigir um serviço público de qualidade. Isso tem seu lado negativo, mas também tem seu lado positivo, porque o cidadão ele tem que realmente cobrar do poder público um serviço de qualidade. Ninguém quer, na hora da precisão, ligar para um CIOP, ou 190 no caso, e não conseguir falar, não conseguir registrar uma ocorrência, não conseguir um apoio numa viatura, num momento de precisão, num crime que esteja acontecendo. Então, alguns setores da sociedade, é muito difícil você cobrar individualmente, mas alguns setores têm uma cobrança, e hoje também nós temos em cima de nós outra cobrança, que são os órgãos públicos, né, que exercem controle
sobre as atividades policiais, exemplo do Ministério Público, que tem lá um setor, né, no Ministério Público, que é só voltado para ações policiais e dessa fiscalização. Então é preciso a gente estar atento para isso. Então, os nossos clientes estão sim mais exigentes, mas a exigência deles também se dá por conta de que eles abriram os olhos e viram que, na grande maioria das vezes, o serviço público não está, de segurança também, né, não está atendendo aos seus anseios, certo? E essa daí é como transformar uma teoria ou filosofia de trabalho em prática, apresentando uma metodologia para que o policial e o cidadão consigam interpretá-la e praticá-la sem dúvida, né? Toda filosofia de trabalho, assim que ela é implementada, ela causa muita dúvida, ela causa muito desconforto, né? E a polícia comunitária ela tem isso, de causar esse desconforto, essa dúvida se vai dar certo, principalmente nos policiais. O cidadão não, ele quer o serviço, entende que o policial mais próximo dele é importante, mas no público interno é difícil até de passar as metodologias de uma filosofia de trabalho, quer seja polícia comunitária, quer seja qualquer outra filosofia de trabalho, porque gera um desconforto, porque o policial já está acostumado com um determinado, né, comodismo, né, com um trabalho já executado há muitos anos. E um desafio grande para vocês como gestores é exatamente transformar essa teoria e filosofia em trabalho, né, em prática. Isso vai ser demandado bastante ao longo dos anos. Eu acredito que a temática polícia comunitária não morre tão cedo, ela vai perdurar bastante tempo. E desde que eu ingressei na polícia em 2003, eu tenho visto que há um avanço nesse sentido, da filosofia se transformar cada vez mais numa filosofia de trabalho efetivo da polícia, né? Mais presente, com mais ferramentas. E isso é um dos nortes que a instituição tem buscado, inclusive através de legislações. A gente tem visto isso, esse avanço. No meu olhar, né, graças a Deus que sim. E a outra pergunta é: que filosofia de trabalho policial é capaz de agir nas causas da criminalidade e da violência ao invés de reprimir? Se a gente, como eu já adiantei, né, alguma coisa, mas se a gente refletir nessa pergunta, todas as filosofias de trabalho, todas as formas de trabalho, de policiamento, de ferramentas que foram apresentadas até agora, geralmente são voltadas para a repressão. E como a gente viu aí nas aulas anteriores, segurança pública envolve muita prevenção, porque as causas estão lá naquelas causas sociais, nas causas que podem ou não gerar crimes, né? Mas que com certeza irão ser um calo grande para a instituição policial, certo? Então, que ferramenta se apresenta dessa forma, né? Ultimamente a gente tem falado muito de polícia comunitária, mas será que pode ter outra ferramenta? A gente vai falar um pouco mais à frente, mas a última ferramenta que se apresenta hoje para trabalhar nas causas da criminalidade e da violência, ao invés só de reprimir, é a polícia comunitária. Então, vamos falar alguns conceitos aqui sobre gestão, né, serviço público. Na parte 1, no módulo 1, que foi a aula 1 e 2, tivemos aí essa oportunidade de verificar os aspectos de violência e criminalidade, né? Falamos um pouco aí de segurança pública e agora a gente vai entrar mais nessa questão de gestão integrada e comunitária. Primeiro a gente vai discutir alguns conceitos, vai apresentar algumas ferramentas e depois
em outra parte da disciplina a gente vai entrar na execução e deixar mais claro o que seria a ferramenta que a gente tem proposto, certo? Primeiro, que é a gestão. É preciso a gente entender alguns conceitos, né? Primeiro, gestão significa o quê? Gerenciamento, administração, onde existe uma instituição, uma empresa, uma entidade social de pessoas a ser gerida ou administrada. Então, é aquela ferramenta que gerencia uma instituição ou uma empresa. O objetivo é sempre o crescimento, né? Estabelecido pela empresa através do esforço humano e organizado pelo grupo com objetivo específico. No nosso caso aqui, segurança pública, ordem pública. Então, toda instituição tem uma gestão, né? E a gestão integrada, né? Quer que se promova a integração, né? E o conceito de serviço público, para deixar bem claro, né? Lembrando que eu já disse aqui em outra oportunidade que nós somos gestores de segurança pública, né? E nós somos servidores públicos, estamos a serviço da população, dos cidadãos, né? Então, o serviço público é aquele conjunto de atividades ligado à administração estatal, né, que através de seus agentes ou representantes visam promover o quê? O bem-estar da população. Pode ser também atos, ações, desempenhos praticados pelos seres humanos, no caso, nós como servidores públicos, né, em benefício de outros seres humanos, podendo ou não estar agregado a um bem. Então, não tem muito o que falar aí. Nós, muitas vezes, eu tenho visto alguns instrutores, alguns coronéis falar aí, a gente acha super humanos, né, super heróis, mas se a gente for colocar a cabeça para pensar, nós somos, como diz lá, inclusive na ONU, né, nós somos profissionais de segurança pública, remunerados para agir em favor de outros seres humanos, né? Então a gente não pode esquecer disso, não pode se separar das pessoas, da comunidade, da população, achando que nós somos diferentes. Não, nós fazemos parte desse contexto, nós fazemos parte da sociedade, temos que se sentir parte e elas também têm que entender que nós somos parte da sociedade, apenas temos uma função, além de sermos cidadãos, temos uma função que o cidadão comum, né, não tem, e que nós temos, e já que abraçamos, temos que colocar em vigor. Não apenas estar voltado para as questões internas, às discussões internas, aos serviços burocráticos, mas ao serviço no dia a dia, que é realmente o que a gente faz, o contato com o cidadão. O cidadão liga, nós atendemos, vamos até o local, realizamos prisão de pessoas, né? Aqueles que são criminosos, atendemos a pessoas que estão em perigo. Então é isso. Nossa relação tem que ser sempre entendida dessa forma, como serviço público, como seres humanos que nós somos. Então, fazendo esses comentários aqui, eu deixo esses comentários aí, são bastante longos, até para facilitar o aluno na hora de estudar, né? Mas, a gente voltando aqui ao que foi dito, falando de gestão pública, né? Então, é um gerenciamento realmente de recursos e do esforço humano, né, em benefício de outros humanos, como eu falei agora, que é o benefício de quem? Do cidadão. Nós, como agente de segurança pública, ao agir apenas nas consequências, na repressão, né, e não nas causas, acaba gerando uma certa, não gerando a satisfação, né, gerando a insatisfação e também não gerando bem-estar para a população. E essa é uma expectativa que o cidadão tem, né, é de que o crime não ocorra,
e que os policiais sejam promotores de ordem e não de violência. Que é o que muitas vezes a gente vê por aí, é a polícia ou os policiais sendo taxados de violentos, até de preguiçosos mesmo, porque não atendem a ocorrência, não vão até o local. Então, por conta de maus policiais que estão no meio da nossa instituição, que acabam levando essa imagem que no geral atinge a todos nós, que no geral atinge a todos nós. Porque o cidadão ele tem uma expectativa, todo serviço carece de uma satisfação, porque quem está pagando ou quem está recebendo o serviço, ele quer o serviço de acordo com a sua perspectiva, né? E a segurança pública, ela, quando age na repressão, apenas na repressão, ela acaba gerando esse medo, a desordem, acaba gerando aquela sensação de segurança que não... a falta da sensação de segurança, né? Por conta de que ela não age nas causas. Então vejam que, se a gente voltar um pouquinho no tempo, no que foi dito nas aulas anteriores, nós vamos observar exatamente isso, que é preciso agir nas causas para poder acabar com a desordem, acabar com o crime. É lógico que a gente tem clareza, né, de que acabar com o crime e com a desordem é humanamente impossível, né? Talvez um dia a gente consiga, mas hoje, na conjuntura atual, nós temos essa limitação, né? O ser humano, ele, desde que o mundo é mundo, ele pratica o crime, pratica a desordem. Então, vamos falar um pouquinho mais de satisfação agora no próximo slide, certo? Então, a segurança é uma necessidade fundamental do homem, a gente até falou isso na aula anterior, né, nas aulas anteriores. É tão fundamental que, quando satisfeita, leva a atenção individual e coletiva. Então, é uma coisa tão necessária para o ser humano, né, que gera também tensão, causando não rara a ruptura do equilíbrio do organismo ou da estabilidade social. Então, quando nós não fornecemos segurança de forma preventiva, há realmente aquela ruptura, né? As pessoas vão pensar, cadê a polícia? Não tem polícia. Aqueles com a mente criminosa vão pensar dessa forma, não tem polícia, não posso fazer o que quiser. Ou aqueles outros que dizem, eu não vou chamar a polícia porque é assim mesmo, desse modo é assim que acontece, então não adianta. E quando a gente age preventivamente, as pessoas vão saber que nós estamos presentes, nós estamos ali disponíveis para o atendimento de qualquer ocorrência, para qualquer chamamento. Aí no psicológico social, torna a segurança pública como quase que satisfatória, né? Apenas com a presença e saber que o policial está ali disponível para o seu chamamento, né? Então, considerando essa exigência biopsicossocial de garantir segurança, o Estado criou organismos e mecanismos destinados a inibir ações agressivas do homem, a limites toleráveis, com base na lei e na justiça. Então, ao longo da história, o Estado vem criando essas ferramentas, esses mecanismos, né, e organismos, com esse intuito da estabilidade social. E o titular do poder de polícia é o Estado, né? Lógico, vocês sabem disso. E consiste em quê? No princípio, na faculdade de que tem o Estado a obrigação de impedir ou restringir atividades que ameaçam o interesse da comunidade, né? Então esse é o nosso papel como segurança pública. E vamos mais para frente. Então, uma expectativa satisfatória, né, seria qualquer episódio no qual o cliente entra em contato com qualquer aspecto da organização e obtém uma impressão da qualidade do seu serviço, né? Aí eu faço a pergunta para vocês. Será que hoje o cidadão ou o cliente, né? Cidadão, quando eu falo de cidadão, a gente fala no nosso cliente.
ele está satisfeito com todos os aspectos da nossa organização, da nossa instituição. Quando ele precisa, ele tem sido atendido da maneira satisfatória. Nossa instituição tem gerado uma ordem pública. Nossa instituição tem gerado um bem-estar social. É lógico que nós fazemos isso, né? Nós buscamos sempre fazer isso, a gente tem visto aí nos trabalhos de polícia e tal, nos treinamentos também. Mas nós sabemos que nem toda empresa, principalmente serviço público, não é 100%, né? E é preciso ter essa avaliação. Eu vejo que há uma brecha, né, nas instituições policiais, nesse sentido, está sempre fazendo avaliação, qual a impressão do nosso serviço que é passado para o cliente. Falta muitas vezes o feedback, né, do cliente ao cliente, que é por exemplo, ele pediu um atendimento e ele não sabe se aquele atendimento ocorreu, se houve prisão, se o objeto dele foi recuperado. Isso é um aspecto importante que precisa ser relevado num serviço de segurança pública. É dar a resposta. Até porque ele vai saber que o serviço está sendo bem prestado, se for dada uma resposta. Porque se não for dada uma resposta, ele vai ficar na dúvida e acreditar que a polícia está no mesmo, não mudou nada. A gente pode inventar o que for, qualquer ferramenta. Mas se a pessoa que é o cliente não for comunicado do serviço que foi realizado, aquele serviço é a mesma coisa de ele não ter existido. Então, se observarmos o gráfico, né, nós temos aí duas situações, né? Primeiro, o serviço gera uma expectativa. Qual é a expectativa que o cidadão tem? A expectativa dele é de satisfação. Mas será que nosso serviço, né, sempre gera a satisfação desejada? E o que é que nós estamos fazendo para que esse serviço gere satisfação? Então assim, a gente tem que pensar dessa forma, né? E mais na frente agora a gente vai ver o que é que a gente deve fazer, pelo menos para o mínimo de satisfação ser gerado na população. Então, quando o cliente entra em contato com a empresa, né, tem impressão e forma sua opinião. Né? Temos aí várias figurinhas aí que mostram satisfação, né? Um atendimento bem feito, um contato com as pessoas, as prisões, as abordagens. A gente sempre vê as pessoas elogiando, as pessoas de bem sempre elogiam, sempre, né? É um trabalho midiático que passa alguma coisa de positivo da instituição. E nós temos também outro aspecto, outra opinião, né, de insatisfação. Por isso que está a mãozinha para a cabeça para baixo aí. É um rapaz aí tentando ligar, uma chavezinha, né? Tentando ligar. Se você viu um roubo, aperte 1. Tá? Vocês vão interpretar aí a chavezinha e vão entender que às vezes se torna burocrático demais o serviço e as pessoas acabam morrendo, desistindo, acontecendo crime e eles não são atendidos. Né? Tá aí a polícia e os bandidos aí na outra parte da charge aí, trocando tiro, e quem sofre é o cidadão, né? E também nossas ações muitas vezes envolvem violência, como foi citado agora anteriormente, né? Que não é uma questão de satisfação, é apenas uma ferramenta de repressão, né? Então, para finalizar, observando aí, vamos falar sobre como se faz um mau atendimento, né? Tem 16 pontos. Vou lembrar rapidinho para a gente terminar essa parte e ir para a próxima parte. Primeiro, quando somos desinteressados, geramos um mau atendimento. Quando fazemos pouco caso,
quando menosprezamos os outros, quando passamos a argumentar via discussão, quando não nos controlamos, quando não reconhecemos que nos enganamos, quando parecemos ansiosos, quando não sabemos ouvir, quando somos descorteses, quando agimos com favoritismo, quando somos apressados demais, quando embaraçamos as pessoas, quando desperdiçamos tempo e quando não sabemos nada ou pouco sobre o nosso serviço ou atividade, quando causamos impressão falsa ou garantimos o que não podemos cumprir e quando podemos mostrar intimidade sem que haja espaço. Seja profissional. Então é isso, vamos para a outra parte.